Que a paz do meigo Rabi da Galileia, o amorável Jesus, seja sempre em nossos corações. O tema, incógnitas. O que será isso? O que o palestrante vem nos trazer? Muitos poderão agora estar se questionando, se interrogando. Mas esse tema, ele está inserido no capítulo 20, item 18, e logo nos introduz na seguinte sentença: todos tendes mais inclinações a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Já descreve de antemão o homem do século XXI, do início do século XXI, que ainda caminha de uma forma trôpega, incerta, portanto, caminha sem aquele auspício que os amigos espirituais desejam para a humanidade, que é justamente no sentido da harmonia, no sentido da felicidade que todos nós buscamos. Mas existe um óbice claro, que é o nosso processo evolucional moral. Porque quando o próprio Evangelho afirma que temos que vencer as nossas más tendências, defeitos a corrigir e hábitos a modificar, está sinalizando que precisamos mudar e muito as nossas condutas para que alcancemos aquele objetivo buscado, querido por todos nós. Porque, em sã consciência, nenhum de nós deseja ser infeliz. Todos nós buscamos avidamente a felicidade. Talvez a coloquemos no lugar errado, equivocado, e isso nos traz muitos sofrimentos, restrições de ordem moral, enfim, o ser humano caminha entre lágrimas e lamúrias nesse vale de dor que é o planeta Terra. Mas nós não podemos esquecer jamais de que fomos convidados para um banquete extraordinário e que exige de cada um de nós mudanças reais, radicais, para que atinjamos verdadeiramente aqueles canais com os amigos superiores, aqueles que aguardam que cada um de nós exerça o seu arbítrio e, ao exercê-lo, faça de maneira tal que alcance harmonia, paz interior. Então, todos nós buscamos este caminho, mas ao caminharmos, nós precisamos entender o nosso semelhante. Mas o que fazemos? Nós julgamos aqueles que caminham nas mesmas experiências terrenas, olvidando que nós precisamos também desse carinho, dessa atenção. Então, em nosso socorro, vem um espírito protetor chamado José, que leciona sobre a indulgência, e ele a define como sendo uma nobre virtude, sentimento doce fraternal que todo homem deve alimentar para com os seus semelhantes, para com os seus irmãos. Mas a ressalva vem logo a seguir, quando ele diz que poucos são aqueles que fazem uso dessa indulgência, né? Porque a indulgência, diz ele, não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Será que nós fazemos isso? Vamos analisar o nosso comportamento. Quando somos convocados vez outra, e não são raras as vezes em que nós emitimos
nosso juízo de valor, as nossas opiniões a respeito dos nossos semelhantes. Como nós nos conduzimos? Com indulgência? Ou somos severos? Somos aqueles que, a uma análise menos feliz, nós acrescentamos as nossas. E as nossas são aquelas que depreciam, diminuem, quando deveríamos, se não temos com que enaltecer as condutas dos nossos semelhantes, pelo menos deveríamos utilizar o silêncio, porque o silêncio é ser indulgente, é ser caridoso dentro deste processo. Mas indulgência significa aceitarmos tudo? Tudo. Aquilo mesmo que nós, analisando de pronto, de plano, concebemos como algo equivocado, algo errado. O que nos dizem os espíritos a respeito disso? Claro, quando se visa, diz os amigos, a prestar um serviço à coletividade, os próprios espíritos advertem que os maus atos de outrem, portanto dos nossos semelhantes, devem ser apontados, mas mesmo neste caso, teremos o cuidado de atenuar tanto quanto possível, não esquecendo de ser caridoso. Então, o amor diz na nossa intimidade que mesmo quando nós formos censurar, olharmos com severidade a alguém, nós devemos fazê-lo imbuídos de um sentimento do amor, porque isso faz parte da regra de ouro, da conduta humana. Aqueles que assim conduzem diante desse mandamento maior, que diz, façamos aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem, demanda uma lei extraordinária. Imagine se todos nós, a humanidade, se conduzisse dentro desse preceito de fazer aos outros aquilo que gostariam que nos fizessem, o que aconteceria? Esse planeta seria completamente diferente do que vemos, não é? Mas nós centramos em nós, egoisticamente queremos as coisas para nós queremos as coisas melhores em detrimento do meu semelhante. Não há fraternidade, não há amor nessa relação. Então, o assunto de hoje está inserido no capítulo 10, item 16, fala: bem-aventurados que são misericordiosos. Nesse trecho, o que diz o amigo espiritual? Nos alerta a termos cuidado com as palavras quando nos dirigimos aos nossos semelhantes, condenando-os pelos seus atos e atitudes. Então, tenhamos cuidado. A advertência, ela tem um fundo extraordinário, porque diz os amigos espirituais com a veemência que julgais os seus semelhantes é a medida que você proporciona para que o semelhante também te julgue. Ora, se eu sou severo, devidamente severo com o meu semelhante, eu estou dizendo para ele, me julgue com a mesma medida, da mesma forma que eu estou julgando. Então, nós devemos atenuar este processo, entendendo que o defeito que vemos, alhures, nos nossos semelhantes, são aqueles que estão intrinsecamente ligados a nós mesmos. Daí porque não devemos censurar, não devemos olhar com os olhos da censura. Então, não nos arvoremos em julgar nossos irmãos de jornada terrena, porque não existe na Terra absolutamente ninguém perfeito. Somos seres em busca da perfeição, significando dizer que somos seres perfectíveis, nos burilando, nos trabalhando, buscando este ser diferenciado que sinalizam os amigos espirituais para que busquemos este modelo de perfeição que nós temos. Nós temos um paradigma, e este paradigma chama-se Jesus, não é verdade? Então, nós temos um paradigma a seguir. Ele nos deu todos os exemplos que nós precisamos. E todos os problemas que temos encontram-se dentro
solução dentro do Evangelho. Então, não precisamos imaginar que os nossos obstáculos, eles são insuperáveis. Eles estão na medida que precisamos, naquilo que nós temos que tomar como medida para alcançarmos definitivamente a alforria espiritual, aquela carta que nos possibilita entrarmos um dia neste reino de paz, neste reino de amor que almejamos e que demandamos muito tempo para alcançá-lo. A lição, portanto, nos convida a termos indulgência e jamais nos ocuparmos com os maus atos dos companheiros. Se pudermos ajudá-los, comentando, diz os amigos, particularmente as suas faltas, estaremos praticando a indulgência, porque é assim que gostaríamos que fizessem conosco. Será que nós temos esse zelo, este cuidado, ou queremos, de forma gratuita, de uma forma equivocada, analisar o comportamento de outrem de uma forma equivocada, apressada? E quando fazemos, o que se realiza em nós? Nós não conquistamos aqueles objetivos traçados por todos, né? Que é a nossa felicidade. E então, nós precisamos trabalhar, evitando comentar o que se passa na vida das pessoas, ressaltando suas condutas menos dignas. Quantos de nós caminhamos sob esse guante? Será que nós somos impecáveis nas nossas condutas? Analisemos, olhemos para dentro, de uma forma real, sem subterfúgio. Vamos olhar de uma forma real para dentro e vamos ver que somos pessoas que ainda caminhamos ao longo de muitas jornadas, ainda sob o impacto das nossas tendências, das nossas inclinações. Enfim, ainda somos aquelas pessoas que transitam de forma com muita dificuldade para atingir esse momento de felicidade e que significa mudança, transformação, burilamento, portanto, de cada um de nós. Muitas vezes cometemos os mesmos erros dessas pessoas que nós sinalizamos, e até maiores. No entanto, somos pessoas duras com os nossos semelhantes. Reflitamos. A indulgência, portanto, não consiste em fechar os olhos ante as faltas do próximo. Isso não é indulgência. Vejam bem. Vamos entender o que seja indulgente. Porque a gente pensa que indulgente é aceitar tudo errado que a outra faz, em nome do amor, do carinho que eu sinto, porque é meu filho, porque é minha esposa. Ah, não, tadinho, né? E a gente sempre se coloca numa posição de vítima. Ah, nós somos usos e viseiros de nos colocarmos nessa posição de vítimas do destino, das coisas, das pessoas, de tudo. E, no entanto, sabemos nós, que estudamos um pouquinho mais a doutrina dos Espíritos, que não é verdade esta reflexão, porque somos nós os arquitetos, os artífices da nossa felicidade e da nossa infelicidade. Então, busquemos entender isso, né? E não condenemos a quem quer que seja. Então, a indulgência não consiste em fechar os olhos para não as ver, mas em reconhecendo essas faltas, colocar sobre ela um manto de piedade. Olha que expressão extraordinária. Em detectando as faltas, não vamos realçá-las, enfatizá-las, apontá-las, denegrindo aquelas pessoas, porque nós, toda vez que nós formos apontar o dedo de uma forma severa em direção de outrem, imaginemo-nos na condição daquela pessoa. Será que nós gostaríamos de ser apontados, criticados, censurados? Não. Evidentemente que nós responderíamos que não. Da mesma forma, devemos agir
em relação aos nossos semelhantes, porque assim diz a caridade, é a indulgência que deve nortear as nossas condutas. E diz, em reconhecendo as faltas, colocar sobre elas um manto de piedade impregnado de amor, porque a indulgência, afirmam os amigos, é filha da bondade, e a bondade exige que, em todas as ocasiões, que a criatura faça o bem ao seu semelhante. Esse é um pensamento de Angel Agarrod, que era um escritor espanhol e espírita, que emigrou para o Brasil no ano de 1915, lá para os Pampa, lá para o Rio Grande do Sul. Mas eu quero contar uma história para vocês. E a história sempre é bem-vinda, porque ela fixa o ensinamento. E esse ensinamento, ele é extraordinário. E eu pediria especial atenção de meus queridos irmãos para a história que nós vamos narrar. E ela se passa com um grande sábio da Grécia Antiga, chamado Sócrates. E a história fala sobre as três peneiras. Vejam bem, as três peneiras. O que será isso? As três peneiras. Então diz que um rapaz procurou Sócrates e lhe disse que precisava contar algo sobre alguém. Sócrates ergueu os olhos do livro que lia e perguntou. Veja bem a sabedoria de Sócrates. O que você vai me contar já passou pelas três peneiras? O rapaz, estupefato, assustado, respondeu, três peneiras? Sócrates, sim, continuou Sócrates. A primeira peneira é a verdade. Vejam bem, a primeira peneira é a verdade. O que você quer contar dos outros é um fato real? Como, caso tenha ouvido falar, a coisa deve morrer por aí mesmo. Vejam, olha a conduta do Sócrates. Se ela me contar é real, se não é, pare por aí mesmo. Porque isso significa outra coisa. Você está envolvido em outra coisa muito séria. Mas é real, tudo bem. Então ele diz, tudo bem. Caso tenha ouvido falar, a coisa deve morrer por aí mesmo. Supomos, então, que seja verdade. E mesmo que seja verdade, diz Sócrates, deve passar pela segunda peneira, a bondade. O que você vai contar é coisa boa? Ajuda a construir ou destruir o caminho, a fama do próximo. Nós temos esse zelo, esse cuidado. Eu ouvi falar, e vai, isso vai seguindo, inflama, e isso alarga, e de repente o que não era se torna uma realidade, enfim. É uma calúnia, uma mentira que às vezes pode se propagar e nós podemos ser essa chama. Nós podemos ser essa pessoa que liga esse liame que nós poderíamos ter evitado. Então, diz, ajuda a construir? Se o que você quer me contar é verdade, é coisa boa, deverá ainda passar pela terceira peneira, a necessidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar o planeta? Olha só Sócrates, cheio de indagações, de arremata Sócrates. Se passar pelas três peneiras, conte. Tanto eu, diz Sócrates, quanto você e o seu irmão iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Será uma intriga a menos para envenenar o ambiente e fomentar a discórdia entre irmãos. Devemos ser sempre, aí eu peço especial atenção de vocês, o que Sócrates diz, devemos ser sempre a estação terminal de qualquer comentário infeliz. Olha, Sócrates encerra de uma forma lapidar, extraordinária e profunda. Estação terminal. Chega um comentário desairoso a respeito de outrem ou de alguma coisa e nós propagamos isso. Não para em nós.
Nós sabemos que aquilo está errado, mas divulgamos e lameamos aquela pessoa e propagamos uma mentira. E nós sabemos qual é o resultado dessa mentira, o que poderá advir quando fomentamos um assunto que não corresponde à verdade. Então, diz ele, estação terminal de qualquer comentário infeliz. Então, há ditos populares, né, que nos adverte quanto aos reproches, né? Como, por exemplo, não digas que dessa água não beberei, fulano pagou com a língua, né? São sentenças, são situações, né, que nós ouvimos comumente. A verdade é que ninguém se encontra ileso para bater no peito e dizer: isso eu nunca farei. Ao contrário, nós repetiremos velhas lições. Alguém diz assim: eu nunca mais farei. Esta foi a lição definitiva para mim. Passou alguns meses, alguns dias, ei-lo repetindo as velhas lições, caindo nos mesmos erros, nos mesmos vícios. E aí, como nós ficamos diante deste processo? Eu não presto. A partir daqui, eu não sou aquela pessoa que deve seguir esse mandamento que Jesus ensina, eu não estou preparado. A gente, quando não quer fazer a coisa certa, diz: eu não estou preparado. Mas quando é que nós estaremos preparados? É hoje, agora, nesse instante, não é verdade? Nós estamos convidados a nos preparar há muito tempo. Há muito tempo nós fomos convidados para esse banquete extraordinário. Pois bem, então, não conhecemos as nossas fraquezas mais íntimas. Nós somos pessoas frágeis. Daí o assunto incógnita. Nós somos essas pessoas que estamos nos conhecendo e levamos susto. E quando nós não ultrapassarmos os nossos limites, porque ninguém pode falar de amor se não ama, ninguém pode falar de perdão se não perdoa, se não vivenciando essas virtudes, é que nós aprendemos. Então, nos nossos erros, nos nossos equívocos, que se repetem e se repetirão até que nós os vençamos. É assim a lei, não é? Nós erramos até que nós nos fortalecemos, porque uma vez, duas, três vezes, enfrentando aquela mesma situação, nós venceremos, em algum momento das nossas vidas, aquela situação que nós estávamos fragilizados. Daí a fortaleza de cada um de nós. Nós precisamos enfrentar as situações, e enfrentar as situações não significa que nós as venceremos, mas que nós estamos nos esforçando, estamos lutando para alcançá-la. Cairemos muitas vezes, levantaremos outras tantas, mas jamais permitiremos que o ócio, a indiferença, algo parecido, nos deixe num momento em que nós, num dado momento, diremos: eu não sou capaz de alcançar, porque nós somos capazes de alcançar e nossos objetivos. Será que Jesus traçou metas em que nós não pudéssemos alcançá-lo? Claro que ele traçou metas em que era factível nós alcançarmos esses objetivos, senão ele não seria o Jesus. Então, ele traçou metas que todos nós podemos alcançar, quando lhe diz para reconciliar, para perdoar, para tolerar, para ser indulgente, para amar os inimigos. Tudo isso parece, de plano, algo inconcebível, inalcançável por nós. No entanto, ele é factível. Nós podemos alcançar, sim, e alcançaremos, a despeito dos séculos, dos milênios que ainda viveremos, que ainda reencarnaremos. Não importa, nós alcançaremos. Agora, cabe, evidentemente, a cada um apressar este processo, ou delongar, levar mais tempo e ir delongando nesse processo. Isso significa que o sofrimento ainda será
um momento de contingência que nós elegemos para caminhar sobre o guante da dor, sobre o guante das limitações morais e físicas que nós elegemos. Não é Deus que castiga. Ninguém nos castiga, senão nós mesmos, porque a nossa consciência diz que nós erramos e precisamos resgatar sempre aquilo que nós erramos. Então, Jesus disse o seguinte, que nós não conhecemos as nossas fraquezas mais íntimas. Jesus, referindo a essa questão, disse a Pedro, olha que extraordinário que Jesus fala, conversando com Pedro, disse para ele, Pedro, mas vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Mais frágil do que perverso. E diz mais, e tão logo se consumiu a prisão de Jesus, Pedro ataca com a espada um dos soldados que veio prender o mestre, cortando-lhe uma das orelhas. Olha só, ora Jesus aí do lado, ensinando, está ali aprendendo. Então, vejam bem, parece neste momento que Pedro esqueceu todas as lições ministradas por Jesus e mais adiante nega-o por 3 vezes, lembrando-se de imediato, após a terceira negação, das palavras sábias de Jesus a dizer-lhe o quanto o homem do mundo é frágil. E é frágil. Nós somos pessoas frágeis, mais frágeis do que mal, como afirmou Jesus a Pedro. Mas a nossa fragilidade pode se tornar em fortaleza, né? Sustentando-nos a nossa estrada, a nossa jornada dentro dessas lições extraordinárias. Então Jesus, que é o nosso paradigma, o nosso modelo, nos dá muitos exemplos a respeito da questão da indulgência, do processo de nos conhecermos. Nós não podemos ser mais essa interrogação para os amigos espirituais. Nós já precisamos nos identificar, nos ligar a essa essência, a esses canais que libertam, que nos aprimoram, que nos trazem alegria e felicidade. São os canais que nós temos que buscar. Então, Jesus nos mostra em diversas passagens, podemos falando sobre a prática da indulgência. Ele, por exemplo, com a mulher adúltera, a passagem da mulher adúltera, dos soldados que o crucificaram, do próprio Judas que o traiu. Isso mostra a docilidade, a doçura de Jesus, a indulgência, sem abdicar jamais de ensinar, de disciplinar aqueles que o seguiam. Portanto, a indulgência, como afirmado, não significa que nós vamos desconsiderar tudo, não é verdade? Não, mas nós vamos entender as fraquezas alheias com uma cota muito grande de amor, né? Para que nós possamos cobrir, como dizem os amigos espirituais, a multidão de pecadores, dessas almas cativas que somos nós, que ainda sob a injunção de um planeta duro, das experiências acerbas das quais nós estamos submetidos, possamos aprender, né? Já que não vamos pelo amor, pela harmonização, pelo carinho, pelo entendimento, nós elegemos outros caminhos que nos trazem muito mais dores e sofrimento. Então, vamos caminhar e já nos advertir a Jesus de que na mesma proporção com que julgamos os outros, seremos julgados. É óbvio e está que a falta de indulgência para com o próximo demonstra nossos esquecimentos das lições de Jesus. Prova, portanto, da nossa fraqueza, da nossa fraqueza espiritual, da nossa necessidade urgente, imediata de nos moralizarmos. Portanto, existe uma mensagem também que nos concita intensas reflexões que nós extraímos
do Livro dos Espíritos, do bispo de Fetre, bispo de Nevers, Bordeaux. Veja o que ele diz a respeito desse tema, indulgência. Ele fala: sede severo convosco, indulgente para com as fraquezas do outro. E é esta uma prática de santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendem um fardo mais ou menos pesado a alijar. Então, é isso. Essa frase é repetida várias vezes pelos amigos espirituais, alertando-nos da nossa condição de espíritos que ainda devem, ao longo de muitas jornadas, portanto, existem muitos espíritos que nos cobram conduta e que nos trazem, por exemplo, aos templos espíritas, mostram o quanto ainda temos que caminhar e, portanto, precisamos sim amar os nossos semelhantes, tentando alijar sempre que possível aqueles defeitozinhos que nós consideramos em nós e uns defeitos maiores em nossos semelhantes. Então uma pergunta se impõe. Por que a vez de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cego com relação a vós mesmos? Olha que indagação. É aquele que vede um argueiro, né? No olho do vizinho, um cisco no olho do vizinho, e não vê um argueiro, não vê de uma tábua, né, nos teus olhos. Porque argueiro é o cisco, né? É o próprio cisco. Então, nós estamos vendo sempre os defeitos nos nossos semelhantes, dimensionando-os, colocando-os numa dimensão em que nós, ao fazê-lo, determinamos uma sentença condenatória para nós mesmos, ou seja, de olhar esses mesmos irmãos em relação a nós na mesma proporcionalidade, na mesma proporção com que nós o julgamos. Então, tanto tempo estudando as lições de Jesus, é preciso, pois, que adotemos esses ensinos morais. É o nosso caminho, aplicando-o no nosso cotidiano, na nossa vida e principalmente nos nossos templos de oração, onde nós comungamos essas lições extraordinárias, nos quais sentimos harmonizados, sintonizados com esses canais dos planos superiores. Nós precisamos urgentemente mudar a nossa individualidade espiritual. Deixemos, portanto, de tentar submeter consciências às nossas verdades. Deixemos que as pessoas respirem, pensem, trilhem, elejam os seus caminhos. É assim que deve ser feito. Nós não podemos ditar cátedra pelas nossas cartilhas, as pessoas caminharem porque nós caminhamos de um jeito e outros caminharão de outra forma. Porque o nosso aprendizado, embora objetive a mesma coisa, são caminhos que trilhamos de forma completamente diferente, mas que, ao final, ao longo de milênios, nós alcançaremos esse desiderato. Esse objetivo será alcançado por todos, porque nós somos pessoas e espíritos imortais que estão fadados à felicidade. Pasmem, estamos fadados à felicidade. Isso é o nosso destino. Ninguém aqui deixará de ser feliz, mas precisamos entender que essa felicidade é conquista individual. Não há benesses, nada acontecerá, nada cairá em nossos colos. Nós precisaremos lutar de uma forma denodada, de uma forma real dentro deste processo, buscando ansiosamente esta felicidade que está ao nosso alcance, está dentro da nossa possibilidade. Portanto, está dentro do aprendizado de cada um.
E assim vamos afastando definitivamente das nossas condutas rusgas, as maledicências, comentários infelizes acerca do próximo, que demonstram nossa falta de indulgência e de evangelho no nosso coração. Nós vivemos em tempos difíceis, épocas difíceis. Busquemos, portanto, primeiro acender a nossa luz interior para que depois começamos a iluminar as trevas que nos cercam. Nós queremos o bem de outrem, dos nossos semelhantes, mas para que façamos lume em nossos semelhantes, primeiro temos que nos iluminar. Como é que nós podemos iluminar se nós não temos luz própria? A nossa luz própria significa em que eu aprendo, eu me liberto, eu me burilo, eu me reformo. E quando eu faço isso, que não é fácil, não é tarefa fácil, se fosse fácil, todos nós estaríamos já numa condição toda especial, mas exige, sim, muito trabalho de cada um. Portanto, cada aluno na escola Terra tem a sua dificuldade. E é contra essa dificuldade que se tem de lutar. No fundo, vejam bem o que eu vou afirmar. Não lutamos contra os outros, e sim contra nós mesmos. Nós somos essa incógnita. Nós não lutamos contra os outros, mas contra nós mesmos. Precisamos fazer luz no nosso interior, né? E assim o faremos dominando as nossas más tendências, partindo da premissa que diz fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizesse por nós. E aí nós começamos o nosso aprendizado. Começamos a aprender a amar, e aprendendo a amar, sendo indulgente, perdoando as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Então, outras indagações se fazem necessárias para que reflexionemos um pouco mais adiante. Ao invés de apenas criticarmos, por que não trazemos soluções? Quem somos nós para achar que estamos sempre certos? Ou que somos melhores que outras pessoas? Será que nós somos melhores que outras pessoas? Enfim, a escolha é nossa, o caminho é Jesus, e ele nos ensinou: vedes um arqueiro no olho do vosso irmão, e não vedes a trave que cobre o vosso olho. Então nós vemos aquele cisquinho que está no olho do irmão, mas não vemos uma tábua enorme que está em nossas vistas. Portanto, Jesus ensina que o verdadeiro sentido da caridade consiste na benevolência, na indulgência e no perdão das ofensas. Mas qual é a nossa tendência? Qual é a tendência do ser humano na realidade? A tendência nossa é acusar a vida. Nós não assumimos responsabilidade. Assumimos, não. Acusamos a vida, as pessoas, a sociedade, o mundo, enfim. Mas isso é tão antigo quanto o gênero humano. Muito e muito tempo. E nós crescemos aprendendo a raciocinar dessa forma, não é? Censurando a todos e a tudo, nunca examinando o nosso próprio comportamento. Então nós estamos sempre, não é? Com aquelas lentes imensas, olhando as pessoas, olhando, vendo, procurando um defeitozinho naquela pessoa para a gente bater de forma dura, esquecendo que a sentença condenatória que nós proferimos é aquela que será proferida contra nós. Porque na medida que medirdes, já disse Jesus, vos medirão também a vós. Então imaginemos isso. Só isso já nos dá medo, já nos faz reflexionar e pensar, por que a multidão alvoroçada não apedreja a mulher adúltera? Porque eles são convocados à sua consciência por Jesus, que é o seu juiz final, quando diz: qual dentre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra? Quem atirou?
Absolutamente ninguém o fez, porque olhando para o seu interior, perceberam que eles não estavam onde imaginavam para julgá-la, né, com a severidade. E Jesus os salva nesse momento, porque faz todos eles refletirem e cada um sai de fininho e vai embora, segue o seu caminho. Então, nós acreditamos muito nessa questão de ser vítima dos acontecimentos tristonhos, das situações desagradáveis, das enfermidades que assolam o nosso corpo físico, quando na realidade somos aqueles que produzem tudo isso que nós reclamamos hoje. Somos nós que produzimos tudo isso. Quando não enxergarmos o nosso interior, ou seja, quando nós não nos entendermos, sairmos dessa incógnita, desta situação em que nós ainda nem sabemos quem somos verdadeiramente, ainda lutamos para nos descobrir, para nos compreender, vejam bem, nossos pensamentos, nossos comportamentos não serão totalmente livres. Não seremos livres. Mesmo Jesus, acima de qualquer suspeita, não julgou. Por que ele não o fez? Poderia tê-lo feito? Não, poderia, mas não fez. Para mostrar-nos de que nós estamos em situações semelhantes, portanto, não podemos censurar, apontar, criticar, condenar, porque nós estamos nesta mesma situação. E quando nossos pensamentos não são livres, nossos comportamentos não são aquele ideal para fazermos escolhas, nós vamos emitir opiniões e juízo de valor, portanto, de uma forma equivocada. Há uma equação extraordinária dada-nos que nos fornece como lição, como aprendizado, o Hamed no livro Renovando Atitudes. Veja o que ele diz, o que nós podemos fazer diante de uma situação embaraçosa, quando nós nos arvoramos de julgar os nossos semelhantes. Diz ele: coloquemos no lugar do outro, sentindo e pensando com ele, sentindo e pensando com ele, em vez de pensar a respeito dele. E assim, diz Hamed, teremos um comportamento ideal frente aos atos e atitudes das pessoas. É verdade. Então, vamos sentir e pensar, lugar do outro, sentindo e pensando com ele, ao invés de pensar a respeito dele, porque aí nós estamos fazendo juízo de valor. Nós estamos emitindo uma sentença em relação àquela pessoa. Quem bem entendeu o comportamento humano e nos traz uma mensagem extraordinária é Paulo de Tarso. Na sua carta aos Romanos, ele tece o seguinte comentário sobre as lutas que ele travava, para combater o mal nele mesmo. Então, numa frase já conhecida por todos nós, aos Romanos, que ele diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então, veja que sentença extraordinária do Paulo. Somos nós. Nós poderemos dizer agora, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então nós cedemos, porque nós temos duas possibilidades, dois caminhos que se mostram à nossa frente. Um que é espinhoso, porque exige mudança, transformação, mas que eu me coloco e passo por uma porta bastante estreita, mas é essa que me trará felicidade, ou aquela das facilidades da porta larga e que me traz dores, sofrimento, impaciência. Portanto, eu elejo. Eu posso escolher o caminho. Eu tenho o meu arbítrio, ou seja, eu tenho o meu livre-arbítrio, o meu livre agir. Eu posso agir da maneira que for, porque ninguém me toldará a possibilidade de fazer o certo ou o errado.
Mas, ao elegermos a situação querida, buscada, não podemos esquecer que, ao fazê-lo, nós traçamos um rumo em nossas vidas. Traçamos responsabilidade da qual não podemos nos esquivar. E não podemos, portanto, nos colocar dentro desse processo de vitimização. Então, antes de criticarmos o defeito do outro, pensemos primeiro se não existe em nós aquele mesmo defeito. E nós encontraremos, se formos bastante sinceros em olhar. Porque vedes um arqueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Esta é a questão. Segundo o Espírito Hamed, ele diz, devemos ter cuidado com as críticas, porque elas estão muito presentes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Podemos eleger uma meta, dizer, durante esse ano não julgarei, não criticarei ninguém. E toda vez que nós formos surpreendidos, e seremos surpreendidos muitas vezes, nós peçamos a um amigo, a esposa, o esposo, o filho, que diga, cesse essa observação, para que possamos aprender a olhar com muita indulgência, com muito carinho, os nossos semelhantes. Analisando a obra assistencial, nós a criticamos, não é verdade? Afirmando que a tarefa poderia ser muito melhor. Nós olhamos uma tarefa, isso podia ser muito melhor, isso não tá bom, né? Mas nós não dispomos a doar nossas energias na realização de uma vida melhor aos necessitados. Não é engraçado, não é isso que fazemos? Nós estamos sempre com um senso crítico aguçado, olhando, perquirindo, vendo os menores deslizes, as menores coisas para criticarmos. Analisando a conduta alheia, criticamos observando rigorosamente o procedimento e a atitude que julgamos inadmissíveis e levianas. Mas não dispomos a ajudar sinceramente a ninguém, esquecendo-nos de que poderemos vir a errar, pois todos que vivem sobre a terra são passíveis de enganos e desacertos. Analisando o governo do país, o criticamos, julgando pela nossa ótica, afirmamos que todos os parlamentares ocupantes de cargos governamentais não são confiáveis e que a nação está envolvida no caos. Nada mais correto. É o que nós vivenciamos hoje. Mas não dispomos a cooperar e nada fazemos pela comunidade em que vivemos, relegando somente aos governantes obrigação e deveres, esquecendo que depende também de nós o bem-estar e a prosperidade da população. Somos nós que estamos. Então, incoerente, portanto, a posição de toda criatura que reclama, critica, ofende, esbraveja e que nunca se faz apta a fazer alguma coisa em favor de si mesma ou dos outros. É a nossa postura lamentável sobre todos os aspectos. Nós somos essas pessoas. Todos somos essas pessoas que, no dado momento das nossas vidas, nós estamos para criticar, para olhar, não é? Mas isso é uma atitude incoerente, como diz Hamed. É incoerente a posição que só se coloca nessa situação de reclamar, criticar, ofender, esbravejar, e que não faz nada, não se coloca apta, com vontade de ajudar para fazer alguma coisa em relação a si mesma ou em relação aos nossos semelhantes. Vejam que caminho. Então, para que não sejamos uma incógnita, aquilo que se desconhece, na vida de Deus, não façamos crítica pela crítica, mas sim trabalharmos
Vamos trabalhar quanto pudermos, sempre em nossa órbita de possibilidade, porque muitos acreditam que não tem condição de trabalho, se colocam numa posição de dizer, mas eu não estou apto, eu não estou preparado, eu não sou aquela pessoa. Quem disse isso? Será que nós viemos ao mundo para não fazer nada, para nos divertirmos? Isso aqui não é um parque de diversão, é uma escola de aprendizado. E para que saiamos bem dela, tal qual nós entramos cheio de compromissos, devemos voltar à pátria espiritual com alguma bagagem. Não cheguemos ao plano espiritual, à pátria espiritual, como indigentes, como enfermos, cheios de desculpas. Será que não há nenhuma possibilidade dentro de cada um de nós? Então, vamos melhorar o nosso olhar crítico. É aquele que julga, aquele que olha com severidade, né? Olharmos nosso semelhante com uma dose maior de amor do que a força que nos impulsiona a criticá-lo. Olha que coisa linda! Não é bonita essa frase? Então vou repetir. O primeiro passo é melhorarmos nosso olhar crítico, ou seja, olharmos nossos semelhantes com uma dose maior de amor do que aquela força que nos impulsiona a criticá-lo. Enquanto o amor pulsar verdadeiramente em nós não teremos tempo de olhar os defeitos de outrem, daqueles que caminham, entendendo que ele cairá muitas vezes como nós, que levantaremos muitas vezes, e que nessa estrada que devemos pavimentar com amor, nós ainda cairemos algumas vezes, mas nunca nos esqueçamos que lá de cima, do plano maior, anjos nos tutelam, anjos nos acompanham nesta jornada terrena. Então, vamos despojar dos automatismos negativos que trazemos de longas e priscas eras, né? Coisas seculares, liberando as nossas mentes para a compreensão das essências mais puras das nossas almas. E encerrando, voltamos a dizer, todos temos mais tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Por que, pois, sermos tão clarividentes para com o próximo e cegos em relação a nós mesmos? Que a paz do meigo Rabi da Galileia, o amorável Jesus, nos acompanhe até as nossas casas, porque nós podemos construir a nossa felicidade. Ela não está fora, ela está dentro de cada um de nós, não está fora de nós. Nós temos potencialmente essa possibilidade de criarmos um novo, uma conduta renovada, o homem novo do terceiro milênio que bate às nossas portas, convocando-nos a mudanças e transformações. Que a paz seja com todos. Que assim seja.